Oi, Humberto. Olá, Tudo bem? tudo ótimo e com você, Larissa? Tudo bem? Você está me escutando bem? Estou escutando sim. Ah, então tá bom. Ah, estamos do outro lado do mundo, hein? É isso, uma distância, estamos aí com milhares de quilômetros de distância, mas com a tecnologia agora todos estamos perto, né? Verdade, tem um amigo meu que fala, nós só estamos a um avião de distância. É isso, é isso, é É isso muito mesmo. bom, muito bom. Será que já começamos ou vamos esperar uns minutinhos? O que que você acha? Vamos esperar um minutinho. Vamos? A gente vai ter bastante assunto para trocar, né? É isso, é isso. Zé, Zé, É, vamos falar. O Zezé tá por aí também. está aqui do lado dando help. Oi, Zezé. Eu acho que também Muito bom. podemos começar. Vamos começar. Eu acho que Com não, certeza. não vale a pena estar Ze- esperando. Não, porque depois a gente vai publicar e também tranquilo, as pessoas vão poder pesquisar, ouvir, né? O Interagir, intuito né? de interagir, claro, até porque existe direct, né? E com certeza os nossos directs depois vão receber perguntas e Eu acho que é dúvidas. muito importante deixar claro para todo mundo que está nos assistindo, quem não tiver à vontade para fazer uma pergunta aqui na live, fica disponível tanto o meu direct como o da Larissa para poderem fazer essa interação. Sim, com certeza. Isso é muito bom. Vai ficar publicado, então ficamos tranquilos. Muito bem. É muito bom a gente poder conversar sobre Brasil-Portugal, né? E óbvio que o tema desse nosso encontro, dessa nossa conversa é muito o momento de investir na Europa. E isso é bacana, né? A gente tem sentido, a gente tem tido várias consultas de pessoas que realmente têm vontade de investir na Europa. E por que não investir em Portugal, né? Então, nós vamos conversar hoje com Humberto Carvalho. Ele é especialista em Portugal, do Grupo Liberdade. Ele vai falar um pouquinho, né, da expertise dele, mas é para a gente trocar essa ideia e informar realmente para o nosso público aqui no Brasil como é fazer esse investimento em Portugal. Então, vou te passar a palavra, Humberto, por favor, se apresente aqui para os nossos ouvintes. Eu sou Humberto Carvalho, sou um transmontano de São Paulo, né? Tive muitos anos em São Paulo. Fiz gestão de propriedades em São Paulo durante mais de 20 anos. Vim para o mercado imobiliário de Portugal há 7 anos. Fui consultor imobiliário, depois fui diretor comercial, passei pela parte processual de diretoria, eu fiz o curso de intermediação de crédito e aí deu passo para a minha própria agência. Mas durante esse percurso de 7 anos, sempre trabalhando com muitos clientes do Brasil, de São Paulo, principalmente, uma parte do Rio. E mais do que nunca já trabalhava com essa parte de rentabilidade, então cada vez mais me especializei na questão do ativo com rentabilidade para quem quer criar uma a renda na Europa, ter renda em euro, internacionalizar patrimônio. Bacana. Bom, eu estou aqui no Brasil, atendendo por um grupo parceiro do Grupo Liberdade, a Homesphere. Estamos fazendo a nossa parceria de trabalho, Brasil-Portugal, Portugal-Brasil. Isso vai ser ampliado aí com as próximas notícias que a gente vai dar aí ao longo dos próximos dias. Mas, Humberto, eu trabalho aqui o mercado de alto padrão, né? Atendo aqui em São Paulo, na região de Alphaville, Aldeia da Serra, onde a gente tem lugares parecidos com a Europa, né? Eu falo que a Aldeia da Serra aqui é um pedacinho da Europa no Brasil. E, muito bem, trabalhando com esse alto padrão, conversando com esses nossos clientes aqui no Brasil, muitos têm vontade de fazer investimento em Portugal, porém ainda não sabem o caminho, né? E para quem ainda não está familiarizado com isso, Humberto, como que está o atual cenário para investimento imobiliário hoje em Portugal? Olha, Larissa, a gente está num cenário muito interessante. Primeiro que Portugal é porta de entrada da Europa, né? Portugal está vivendo um momento de ser, vamos dizer assim, a queridinha da Europa para o turista,
para o reformado europeu, Portugal tem um custo de vida ainda barato, perto das grandes capitais europeias. Então, nós temos a migração portuguesa voltando para sua terra, capitalizada, nós temos os aposentados europeus, aqui falamos reformados, né, mas os aposentados europeus, percebendo que com os salários que eles têm em outros países, se eles vierem morar em Portugal, o custo de vida deles baixa muito, tendo uma qualidade até melhor, né? Então a gente tem muita procura. O que acontece? Hoje a gente vive um déficit de imóveis em Portugal. Nós estamos com o efeito contrário no Brasil. Ou tem muita gente querendo vender e não tem cliente para comprar no Brasil, até também por causa da instabilidade geopolítica, tudo isso. Em Portugal, ao contrário, nós temos muito cliente para pouco imóvel. O que acontece? Para quem entende um pouquinho de demanda imobiliária, com toda pessoa que investir em imobiliário em Portugal tende a crescer patrimônio com um simples fato, primeiro, valorização. Então, quem isso é muito hoje, importante. nós temos um déficit em Portugal que não se resolve nos próximos 5, talvez 10 anos. Então, se você não resolve um déficit, a tendência é sempre os imóveis estarem cada vez valorizando mais, porque simplesmente questão econômica, oferta e procura. Nós temos mais procura do que oferta, a oferta cresce o preço. Então, qualquer pessoa no Brasil que tenha capacidade e que queira investir em imóvel em Portugal, vai ter um ótimo resultado, primeiro, sobre valorização. Então, o cenário está muito bom para quem tem capital ou até mesmo para quem tem capacidade de crédito, porque a gente consegue também essa parte. Isso é muito interessante, né? Então, eu acredito que o principal fator hoje, né, para investir em Portugal, então, é essa oferta que se tem de mercado, né? Ele é um mercado que está em franca expansão. Larissa, a gente tem hoje, quem comprar um ativo em construção em Portugal, aqui normalmente estamos falando em 24 a 30 meses para estar pronto um empreendimento lançado. Com certeza vai ter uma valorização mínima de 10 a 20%. 10 a 20%, não estou falando nem quem vai render, quem vai vender. Saber que seu patrimônio já vale 10 a 20% mais. Então, olha que interessante. E a gente consegue dar uma segurança nisso hoje. Hoje a gente pode quase assinar no CPCV uma garantia que vai ter essa valorização, né? Talvez daqui a 10 anos não, mas por enquanto é um cenário muito interessante para qualquer investidor. Que bacana. Bom, e além da valorização, né, do imóvel, que a gente tem falado e a gente está, né, abordando isso, quais são as principais formas de rentabilidade de um investidor para buscar Portugal, que ele pode buscar em Portugal? Nós temos diversos ativos que podem gerar rentabilidade. A gente tem o mais tradicional seguro, que é o aluguel tradicional, né? Ok. O cliente alugou coisas que em Portugal até pouco tempo atrás 4 a 5% de rentabilidade era fantástico. Nós temos uma economia sem inflação praticamente, né? Hoje a gente está conseguindo buscar 5,5%, 6% para os clientes. Então, mesmo no mais seguro, a rentabilidade é boa pelo tipo de ativo que é. E numa economia conservadora. A gente tem investimento de comprar um produto em construção e revender ele, e essa valorização vira lucro, né? Temos a questão do alojamento local, que são os aluguéis de pouco tempo, né? De uso rápido, né? Também é uma vertente. E temos também a remodelação, né? Pega um prédio antigo, compra, investe, tudo bem, isso geralmente com um patamar um pouco mais alto de investidor, mas às vezes pega algum prédio, transforma aquele prédio antigo em 6 ou 7 apartamentos e tem uma rentabilidade aí às vezes de 40% a 50% do capital investido, pensando em lucro final. Nossa, que interessante, né? E Portugal, com esse alto índice de turismo que tem, muita gente busca a possibilidade aí desse short stay, né? E Portugal já não tem mais época do ano, né? Antigamente a gente tinha a época de verão, a época das festas, certas épocas. Em Portugal hoje o turismo é ano inteiro. Você vai estar aqui no inverno, um dia de chuva em Braga, o centro histórico de Braga está cheio.
Não É tem mais verdade. aquela questão que, isso é muito bom na temporada. Não, o turismo é constante. Então, isso também ajuda muito na parte imobiliária, né? Aquece demais, né, o setor. É demais, Aquece bastante. porque a gente tem o encantamento, né? A pessoa foi visitar aquele É, país, tem condições, quer um ativo ali. A gente, por incrível que pareça, tem uma porcentagem significativa de venda de imóvel para férias. Não é para rentabilizar férias, para férias. O pessoal que está no Brasil quer comprar um apartamento em Portugal que vem 3 vezes por ano para a Europa. Fica 3, 4 dias em Portugal, vai para a França, vai para a Alemanha, tal, mas ele quer ter um ativo, quer ter uma base. Portugal, a gente sabe que é um país, de certa forma, se formos comparar com o Brasil, ele é um país pequeno, né? A gente faz de norte a sul muito rapidamente. Mas claro que quando se fala em investir em Portugal, as pessoas acabam pensando sempre nos grandes centros, né? Existem regiões aí que são muito interessantes, com uma rentabilidade Eu vou falar. bacana e que o brasileiro ainda não está sabendo. É E a gente vai assim, contar aqui em primeira mão. os grandes centros é garantia de rentabilidade, mas também o investimento é muito maior. Então, a gente tem, por exemplo, um conceito Porto Braga. O Porto é certeza que a gente vai comprar um ativo, vai gerar rentabilidade. Uhum. Em Braga, se calhar, a gente vai ter um ativo com menos rentabilidade, mas também bem menos capital de entrada, né? Então, a Sim. taxa de rentabilidade é o que conta, não o valor investido, não o valor que é gerado, né? Então, o que Uhum. a gente analisa é que, às vezes, nos arredores das grandes cidades, a gente tem uma taxa de rentabilidade bem maior que no centro. Bacana, Então, às vezes, bacana. com 30% a menos de capital, a gente tem uma rentabilidade, às vezes, de 0,5% a menos. Pô, mas é Uhum. 0,5% a menos de rentabilidade, mas foi 30% de capital a menos. Qual que é o melhor negócio? Se calhar é esse. Na Uhum. minha concepção, o que é 30% a menos de capital investido é muito mais negócio. E esses bons negócios, às vezes, não estão nas capitais, estão nos arredores. Ali, a 5 minutos de carro, 10 minutos, que tem um comboio, que tem as acessibilidades todas, né? E Sim. não deixam de ser cidades boas de viver. São cidades, às vezes, até com mais qualidade de vida que as principais cidades de Portugal. Existe essa questão da valorização, por exemplo, da região, estar mais perto do trem, enfim, Existe, existe. disso Eu vou tudo. falar com uma coisa, Larissa, imobiliário é imobiliário todo mundo, né? Ah, Tudo então que é tá bom. perto do comboio, do metro, aqui é o metro, no Brasil, o metrô, Metro. vai ter uma valorização maior, sempre. A cidade que tem mais oferta de emprego é mais cara do que a que tem menos oferta de emprego. Agora, nós temos soluções muito próximas, né? Às Uhum. vezes, 5 minutos de carro, 20 minutos de transporte público. O transporte público aqui funciona bem. Funciona muito bem, né? Então, isso é Então, uma vantagem isso é também. uma mais-valia muito interessante, né? Então, É. há de se olhar o conjunto. Eu converso com algumas pessoas, a gente fala, mas não precisa nem de carro, você se movimenta muito facilmente, né? Quando você está perto aí do metrô, ou até mesmo do trem, né? Exato, exato. Então, agora, pensando assim como o nosso público brasileiro, né, Humberto, quais são as principais vantagens de investir em Portugal, comparando com outros mercados internacionais? Porque o brasileiro, culturalmente, ele tem aquela coisa de achar que investir, por exemplo, Estados Unidos, né, que é na Flórida, inclusive, que é o que tem o melhor clima, e a gente sabe que Portugal também é meio que considerada a Flórida, né, da Europa, em função de clima. Mas como que é investir hoje? Quais são as principais vantagens de investir aí, em vez de, por exemplo, Estados Unidos? Olha, eu acho que assim, tem alguns cenários, né? Primeiro, eu sou da opinião de dividir os ovos em vários potes. Então, Ok, eu diria, quem tem capacidade, não diria para pôr tudo em Portugal, eu diria para pôr um nos Estados Unidos ou em Portugal, se quiser em Dubai, que está tendo uma procura muito interessante. sim, Eu acho que dividia. Quem não tem capacidade de dividir, eu acho que Portugal é um cenário muito interessante, porque hoje o euro está mais forte que o dólar, sim. né? Então, primeiro, a parte econômica.
Não vamos falar que Portugal tem uma economia melhor que Estados Unidos, que seria uma piada. Mas o euro é uma moeda mais forte. A economia portuguesa está ligada à economia da comunidade europeia, né? Ok. Depois você está entrando na Europa, é diferente. Não vou desvalorizar os Estados Unidos jamais, né? Mas Estados Unidos Uhum. também tem políticas muito instáveis. Estados Unidos está sempre em conflito, geopoliticamente, Portugal é um país geopoliticamente neutro. Então, eu acho que tende a ter uma segurança maior no investimento. O mercado imobiliário dos Estados Unidos está em velocidade cruzeiro, está estável, né? Então, Uhum. estável, bacana, a rentabilidade vai ser aquela lá, tal, mas a valorização, se calhar, já não vai ser tanta quanto o mercado de Portugal hoje, por essa questão da gente ter um déficit muito grande de produto, está num momento de muito interessante para o investidor. Então, eu Uhum. acho que a taxa, se calhar em termos de rentabilidade não muda muito, mas em termos de valorização, tende o imóvel que comprou em Portugal ganhar muito mais valorização do que ele compre um nos Estados Unidos. Estados Unidos, se calhar, ele compra, entrega, bacana, mas se vender daqui a 3 anos, não vai ter grande diferença do que ele pagou. Em Portugal, com certeza, vai ter uma boa margem de lucratividade na venda. Nossa, essa informação é super importante até para tomada de decisão, né? É Porque a gente estabilidade de conversa, mercado, né? O mercado imobiliário está é, estável, não tem valorização. é, é que a gente conversa muito com o pessoal e o pessoal muitas vezes não tem essa ideia, né, desse momento linear que se vive desse investimento, né? O mundo ao redor a gente vai analisando, tem lugares que estão subindo, lugares que estão descendo. Aqui no Brasil, você sabe que a gente está enfrentando aí um contexto político, econômico mais chato, enfim, e por isso que as pessoas estão procurando, né, colocar os seus ovos em outra cesta, como você mesmo comentou. O cenário político do Brasil, assim, lógico, nós não ficamos nem um pouco satisfeitos com o cenário político do Brasil, seja Verdade, hoje ou seja de algum tempo para trás, né? é A gente verdade. está tão estranho e tão instável que a gente tem quem é apoiante da oposição querendo tirar dinheiro do Brasil por causa da instabilidade e o incrível que pareça, Larissa, a gente tem até mais procura de quem apoia o governo atual querendo tirar dinheiro do Brasil, porque está instável para os dois lados, Sim, né? sim, sim. Porque a gente vive hoje uma crise política muito grande de não saber o dia de amanhã. O dia de amanhã é instável para os dois, para qualquer lado político hoje no Brasil. Então, Sim. a gente tem essa procura, então está crescendo muito o investimento de brasileiros em Portugal por causa disso também. Não tem bandeira, é tirar dinheiro de uma política instável, não é tirar do país, né? É, é. Então, está muito nisso. E investir naquilo que também vai lhe trazer um retorno, né? Exato, e Bom, por isso que a gente fala que agora é o momento, né? O momento é é, agora, é, porque quem investir agora vai ter valorização. Se calhar investir daqui a 3 anos ou 4, já pode estar nessa velocidade do cruzeiro que a gente falou dos Estados Unidos. exatamente, exatamente. É, isso é uma análise que a gente tem que fazer bem pontual aqui. Agora, para esse nosso cliente que ele quer investir, né? Ele quer investir, ele está sensível, ele já entendeu, né, as vantagens de fazer esse investimento. Quais são os primeiros passos práticos que ele precisa dar? Vamos Eu, pensar eu, naquela pessoa que eu- o não tem primeiro é muito sempre o merchan, né? conhecimento. Primeiro é sempre o merchan, né, Larissa? Claro, Procurar um claro. profissional de confiança. Ponto, Um né? Um especialista, não apenas um especialista. vendedor, É. certo? Eu gosto de falar que a gente aqui não é imobiliária, nós somos um centro de negócio. Por quê? A gente criou uma estrutura hoje que a gente ajuda o cliente desde o imobiliário, desde a linha de crédito, desde os seguros obrigatórios, desde a parte jurídica, desde a parte de solicitadoria, desde a parte de imigração, mudanças, decoração, arquitetura. A gente hoje consegue ajudar o cliente em tudo. Então, os primeiros passos é encontrar alguém de confiança que pode suprir todas as questões dele, desde contabilista, a tudo. Então, acho que o primeiro passo é esse. O segundo passo é entender a realidade dele. O que é o business dele?
Ele pode ser um cliente que já tem uma linha de investimento pensada que ele gosta. Ah, já gosto do arrendamento tradicional. Se ele gosta do arrendamento tradicional no Brasil, por que mudar essa linha de segurança dele? Eu sou muito Verdade. de entender o que o cliente conhece, o que é um porto seguro para ele. Eu posso ter uma rentabilidade maior, mas o porto seguro dele é o outro. Às vezes é melhor Sim. ele ir no outro, que ele está seguro, pode dar o passo com mais tranquilidade do que a gente mostrar cenários que são tão bons, mas ele não tem a segurança ainda porque não conhece. Se calhar no próximo ativo pode ser uma situação para o próximo, para o segundo. Então, por exemplo, o Grupo Liberdade, como ele ataca todas essas frentes, né? Ele tem todos esses serviços incluso. Você está me dizendo que hoje uma pessoa que quer investir em Portugal necessariamente não precisa pegar o avião e aí sentar com você, sair. Não, você consegue promover todo esse trabalho de forma até digital nesse primeiro momento. Olha, hoje nós temos aí a parte boa da tecnologia, né? A gente falou do É. avião de distância. Eu hoje faço uma visita, o cliente quer visitar um imóvel aqui em Portugal, a gente faz, tem videochamada, tem tour virtual, tem Google Earth para a pessoa ver a localização exata, não faltam ferramentas, videochamada para fazer um vídeo bem detalhado, para conseguir conhecer o imóvel. Hoje, com a informação que temos digital, ela consegue saber tudo da cidade, a distância para o mercado, a distância para o hospital, a distância para a estrada. Então, a gente consegue ter essa leitura completa. Depois, outra, existe procuração, existe advogados para isso. Nós temos exemplos aqui no Grupo Liberdade de clientes que compraram conosco e só depois de 2 anos que vieram conhecer o imóvel, o patrimônio que eles têm O aqui. patrimônio. Olha que bacana. E temos cliente, eu tenho um amigo meu de longa data, estudamos no colégio juntos, ele Uhum. comprou um ativo comigo e há 3 anos atrás ele não conhece Portugal. Imagino, Está imagino. rentabilizando? Ele falou, Humberto, para mim o que importa é cair na conta. Muito Então, bem, muito fazemos bem. toda a gestão, né? Nós temos aqui a equipe de gestão Claro. de propriedades para dar todo o suporte, desde reunião de condomínio, questão com os vizinhos, um problema hidráulico no prédio, a gente consegue ajudar com tudo. Então, ele, por acaso, nunca veio em Portugal ainda, tem aqui um patrimônio. E o bacana é que conseguindo prestar esse serviço 360, o cliente ele vai se sentir seguro, né? Haja visto esse exemplo que você nos deu agora desse seu cliente que já comprou há 3 anos e que ainda nem visitou o ativo. Ótimo. Eu ia mesmo entrar nesse outro assunto com você da parte burocrática, da parte de documentação, né? Porque somos estrangeiros, obviamente, e queremos comprar um imóvel em Portugal. Esse processo ele é muito complexo É ou... assim, vamos pensar, Portugal precisa de apenas 3 coisas para comprar um imóvel em Portugal, Ok, que é um documento de identificação. Se você não é cidadão português, pode ser o título de residência. Se não tem o título de residência, pode ser um passaporte. A ok, identificação. Um número fiscal, que é o nosso número NIF. de contribuinte, que é o CPF do Brasil, tem que ter esse número aqui, que a gente consegue tratar disso para o cliente. E uma conta bancária. Ok, Na verdade, para a escritura, só precisa dos 2 primeiros. A conta bancária é porque eu não vou indicar um cliente meu fazer uma transferência sem a assinatura da escritura antes. Então, a conta bancária é para ir para a escritura com um cheque bancário, ou seja, um cheque administrativo. ok. Né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, ou quem está ali do outro lado, às vezes, se o cliente desiste de assinar a escritura, o cheque bancário está na mão, né? E se é Uhum. uma transferência, não tem volta atrás. Então, eu nunca vou permitir que um cliente meu faça uma transferência bancária. Então, por isso, ele vai ter que abrir uma conta bancária, que senão nem eu precisava. Né? Então, esses são Legal, os 3 pontos obrigatórios por lei. Né? por lei. Agora, se for recorrer a crédito, aí já aumenta um pouco mais a burocracia, natural, né? Vai recorrer Uhum. a financiamento, mas a gente consegue financiamento para quem nunca pisou em Portugal sequer, que não tem dupla nacionalidade, nunca veio em nenhum país da Europa, nunca saiu do Brasil. O que ele precisa ter prova é de capacidade financeira para o mesmo
e tem um valor de entrada, né? Não tem como fazer um crédito se não tiver um esforço também da parte do cliente de um Sim, percentual do produto. Agora, sim. a gente consegue aqui, que a pessoa que muitas vezes entre com 40% de capitais próprios, que o ativo vai se pagar sozinho, tirando todas as despesas. Para fazer o financiamento. A gente vai abordar isso num novo encontro nosso sobre essa parte de financiamentos e tudo, mas só para a gente deixar uma informação aqui. Esses percentuais de financiamento, né? Eu li que você tem ali até 35 anos de idade, você consegue financiar talvez até 100% de um imóvel, É assim, a né? gente consegue hoje Portugal tem um incentivo para o jovem, né? E não Ok, é para o jovem português, para o jovem, né? tá, Consegue um crédito a 100%, até 35 anos, desde que comprove capacidade de pagamento do crédito. E a ok, capacidade de pagamento, nesse caso, também aumenta, porque são 100% do crédito, né? Para estrangeiros, é mais complicado um pouco? É, lógico que sim, natural, porque a receita do estrangeiro, ele não está dando nenhum passo. O governo português entende que o estrangeiro, ele não está investindo nada para ele mudar de ideia e ir embora e largar o apartamento lá é mais fácil. Então, existe um pouco mais de critério para aprovação, mas existe aprovação. ok, E um estrangeiro que está fora de Portugal aí já complica um pouco, porque os rendimentos dele não estão em Portugal. Então, tá, não vamos dizer que não possa conseguir, mas é mais difícil. Agora, para tá, o cliente tradicional, normalmente a gente tem aqui uma política no crédito de 90% para um cidadão português, 80% para os estrangeiros com rendimentos em Portugal. Com ok. rendimento fora, vai depender muito do cliente. Eu não gosto de prometer o que eu não vou cumprir. Então, eu gosto de falar em 40% e muitas vezes a gente consegue até 30% só de sinal. Então, eu prefiro Tá. dar a boa notícia do que a má. Então, eu Claro, gosto que o cliente tenha segurança que 40% a gente vai conseguir crédito para ele em Portugal, tendo a capacidade de ter dos 40%, mas se bobear a gente consegue até 30% só. eu E falo, durante esse tempo. o não a gente já tem, né? A gente tem que fazer a Exato, busca pelo sim. E isso é uma exatamente. caminhada, cada passo é um passo, E cada né? cliente é diferente do outro, né? Então, Exatamente. Cada cliente tem seu DNA, seu perfil. Mas muito bem, eu comprei meu imóvel aí em Portugal, comprei com o Humberto, e agora eu quero saber o seguinte, Humberto, é, as taxas, né, que a gente precisa em termos de impostos. Eu sei que também é uma boa notícia. nós Pode vamos me dar ter, que eu. na hora de adquirir o imóvel, nós podemos ter 4 despesas ou 5. Nós vamos ter imposto de selo, vamos ter imposto de transmissão, nós vamos ter o valor da escritura, né? Uhum, E o registro. Se tiver crédito, vamos ter mais um imposto sobre o crédito. ok, Então, esses 5 custos de compra estão na casa de 5 a 6% do valor do imóvel. tá. Dificilmente é diferente disso. Agora, eu sempre falo, quando a gente tem um imóvel, a gente sempre tenta falar para o cliente, antes de fechar o negócio, olha, esse negócio aqui, mais ou menos, vão ter tanto de imposto. Tanto de custo de compra, né? O conjunto vai dar mais ou menos tanto. Mas Já consegue dificilmente dar sai essa entre os 5% e informação. 6%. É. Não, e aí já consegue dar essa informação, né? A Então o gente cliente já. geralmente, quando é investimento, a gente dá informação da compra, custo de compra, valor aproximado do arrendamento que a gente vai conseguir, quanto que vai descontar de imposto, quanto é de condomínio, quanto é a nossa gestão. A gente consegue fechar o número ali para ele fazer a compra o mais seguro possível. E de forma transparente, né? Isso que é Exato, muito bom, exato. né? Isso que é muito bom. E com um déficit E imóvel, o déficit para arrendamento é ainda maior, para o aluguel é ainda maior. Então, a certeza de uhum, conseguir rapidamente já colocar um inquilino no imóvel é também muito interessante em Portugal. justamente porque a gente tem bastante procura agora, né? Exato, exato. Então, você me comentou um tempo atrás, né? O pessoal para arrendar um apartamento chega a ter fila de espera, né? Tem sempre muita procura. Enquanto no imóvel normal a gente tem um número de procura de 3, 4 numa semana, no arrendamento, no aluguel, tem de 80, 100 pessoas interessadas naquilo. E hoje, já para aluguéis até com valores altos, a procura está cada vez maior também. E antigamente você fala, o aluguel, os mais baratos têm mais procura.
Hoje, a renda aluguéis aqui de 1.200, 1.500 euros, a gente tem 30 e-mails no primeiro dia de publicação. Então, a procura está Bacana, muito grande. bacana. Humberto, muito bom a gente ter esse primeiro bate-papo, né? Eu tenho certeza que a gente tirou dúvidas dos nossos clientes, nossos amigos que estão aí nos assistindo. E aí eu queria te fazer uma pergunta, eu queria que você deixasse um conselho para essas pessoas que querem investir em Portugal, né? Pensando na questão realmente, nesse primeiro momento, da rentabilidade. Qual é o conselho que o Humberto, o CEO do Grupo Liberdade, deixaria aqui para os nossos clientes? Olha, eu não vou falar um conselho mais necessariamente, Larissa. Eu vou falar a seguinte frase: rentabilidade em euro. Rentabilidade em euro. Moeda forte, Ótimo. moeda segura, moeda que não desvaloriza, momento do mercado em crescimento, então só tende a melhorar, né? Uhum. Eu falaria isso. Eu não vou entrar Ah, aqui em taxa, porque eu acho que o principal é isso. Rentabilidade tá de forma segura. bacana, bacana. Quero te agradecer por esse nosso primeiro bate-papo, né? Em breve nós vamos trazer mais novidades. A gente não precisa dar spoiler agora, vamos deixar para dar spoiler na semana que vem. É isso, esse é Mas o primeiro. esse é o primeiro, será o primeiro de muitos, com certeza. E obrigada, Humberto. Tenho certeza que a gente trouxe um tema bem interessante e vai tirar dúvidas aí do nosso Depois pessoal que é está nos assim, eu acho que assistindo. hoje foi o primeiro. Os próximos a gente vai afunilar os temas, né? Falar Os um mais temas. de crédito, o outro falamos mais de rentabilidade, falamos do que é o serviço de gestão. Não vai faltar assunto para a gente falar nos próximos, né? Com certeza. Então, muito obrigada por essa oportunidade e estaremos juntos em breve, viu? É isso aí, Larissa. Até logo. Até logo, até daqui poucos dias. É isso aí. Em breve teremos novidades. É isso Obrigada, mesmo. pessoal. Até logo. Um abraço para todos que assistiram. Tchau, tchau.